Todas nós já estivemos em uma situação em que nos enxergamos tão incapazes, imperfeitas, tão limitadas, que a primeira coisa que nos vem à mente é condenação. Olhamos com um olhar acusador para nós mesmas, diante da nossa condição de pecado, de frieza espiritual, talvez, ou de negligência diante de algo que Deus já colocou para que fizéssemos. E nos desanimamos, e nos culpamos, e nos condenamos, e nos colocamos num lugar de coitadinha. Eu não valho nada mesmo, eu não tenho jeito, eu nunca dou conta, tudo que eu coloco a mão para fazer dá errado. E esse tipo de comportamento começa a nos colocar cada vez mais para baixo, porque a nossa autoestima vai lá no pé. E a gente começa a enxergar só incapacidade. A verdade é que nós precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Porque Ele não nos olha com esse olhar de culpa e condenação. Ao contrário, a natureza do Senhor é redentora. A obra dele é voltada para nos resgatar desta condição, deste lugar de perdição, de pecado, e nos trazer para a maravilhosa luz dele. O problema é que nós não enxergamos como Deus enxerga. E por nos condenarmos, não conseguimos sair daquela condição que tanto nos apavora. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 12, são palavras do próprio Jesus. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Cana quebrada serve para quê? Um pavio que só fumega, mas que não tem luz em si, tem alguma utilidade, olhando com o olhar natural? Não tem. E Jesus usava esse tipo de comparação para nos deixar bem claro a verdade bíblica, né? A verdade do Pai que ele estava tentando nos ensinar. Aquilo que para o homem não tem valor, não tem importância, não é desprezado por Deus. Ele diz que ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. O que isso quer dizer? Que ainda que nós estejamos numa condição espiritual, né, de fraqueza, de pecado, de negligência, ainda que o nosso pavio esteja só fumegando, Deus não nos rejeita. Esse pensamento de rejeição, de culpa e de condenação, ele é trazido pelo diabo, que é o acusador, que faz com que as pessoas pequem e depois usa esse pecado para condenar, para martirizar, para fustigar a pessoa, para trazer esse sentimento de culpa que paralisa a vida. Jesus faz o contrário. Jesus assopra o pavio que fumega e ele traz luz de novo para a nossa vida. O sangue dele na cruz do Calvário foi suficiente para apagar qualquer tipo de pecado. Não existe caso perdido para o Senhor, minha amiga mulher que vence. Você não é um caso perdido, você não é desprezível para Deus. Talvez você me ouça e diga, Ivna, porque você não sabe da minha condição, você não conhece o fundo do poço onde eu me atolei. Minha querida, há esperança para você, há esperança para qualquer pessoa que reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Volte-se para o Senhor. Enxergue que na sua fraqueza Ele vai mostrar a força dEle. Ele vai te perdoar se você confessar os seus pecados. Ele vai firmar os seus pés, porque a Bíblia diz que Ele firma os passos do homem bom e ainda que caia não ficaria prostrado, porque Ele o seguraria pela mão. Jesus pode te segurar pela mão. Jesus pode te reerguer, pode restaurar a sua condição, mas você precisa voltar-se para Ele. Pare de ficar paralisada na culpa e na condenação. Levante a cabeça, olhe para o Senhor, entre diante dEle em oração e você receberá restauração na sua vida. Esse pavio que hoje está fumegando
vai voltar a brilhar a luz de Cristo para a glória de Deus.